Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa jornada de 30 dias meditando nos Salmos. Hoje é o 28º dia, 28º dia. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o tema Deus não se esquece de nós. Deus não se esquece de nós. E o versículo que eu separei, o texto que eu separei para a nossa reflexão, é o Salmo 25, versículo 7, que tem muito a nos dizer hoje. Lembrando que na nossa jornada com os Salmos, nós estamos em busca de sabedoria e paz. Sabedoria e paz. Esse é o grande objetivo dessa jornada. E em busca da sabedoria e da paz, é importante saber que Deus não se esquece de nós. Talvez você já saiba disso. Talvez na teoria você já saiba disso. Mas de vez em quando a nossa alma precisa ser lembrada daquilo que nós já sabemos no cognitivo. E o salmista vai nos ensinar a importância desse movimento de lembrar o que a gente já sabe. O Salmo 25, versículo 7 diz assim: Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. O pedido do salmista aqui para Deus é um pedido óbvio. É como se nós estivéssemos dizendo para nossa mãe: Mãe, não esquece de deixar o almoço para mim. Imagine só sua mãe fazendo almoço para a família toda, e aí ela faz o almoço e conta lá, faz o cálculo do almoço e esquece de considerar você no cálculo. Então, lembrar a mãe de fazer o almoço para a gente é a mesma coisa que o salmista está fazendo aqui. Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, como se Deus não lembrasse. É o salmista falando o óbvio. E quando a gente fala o óbvio para Deus, quando a gente fala algo para Deus que no fundo a gente sabe que Ele já sabe, significa que nós estamos falando para nossa alma. Falar para Deus o que Ele já sabe significa falar para a nossa alma, para que a nossa alma se lembre que Deus não considera os pecados da nossa juventude, os pecados antigos já perdoados, e que Deus está sempre se lembrando de nós. Então, sim, as orações e as conversas que nós temos com Deus, onde nós somos meio que óbvios, elas são importantes, porque elas nos fazem lembrar de quem é Deus na nossa vida. Mas ainda assim eu tenho algumas aplicações para deixar com você aqui, baseado nesse texto do Salmo 25, versículo 7. E a primeira aplicação é que Deus ele não tem um arquivo, uma memória de pecados. Deus não faz contabilidade de pecados. Deus não faz um balanço dos pecados que a gente comete. O profeta Miqueias, por exemplo, vai dizer que Deus amarra os nossos pecados numa grande pedra e lança essas pedras nas profundezas do mar, para que ninguém alcance. Ou seja, Deus não faz essa contabilidade dos pecados. No entanto, nós fazemos. Nós deixamos que os erros do passado se transformem em fantasmas e fiquem nos amedrontando, que fiquem nos atormentando no nosso presente. E quando isso toma uma proporção maior, isso prejudica a nossa vida, não só no presente, mas também no futuro. Porque eu começo a olhar para o futuro com essa sombra da culpa, com essa sombra pecaminosa. Então, talvez eu poderia visualizar um futuro melhor, eu poderia trabalhar para construir um futuro melhor e às vezes eu não dou conta. E não dou conta por quê? Porque eu tenho um passado me assombrando, eu tenho um passado pecaminoso me assombrando. Então a primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui é que Deus
nos perdoa e Deus não se lembra dos nossos pecados. Deus não fica contabilizando os nossos erros. Por isso que o salmista está dizendo: Senhor, não lembres dos pecados e transgressões da minha juventude, ou seja, do meu passado. Eu errei muito, Senhor, eu dei muita cabeçada na vida e eu peço que o Senhor não se lembre disso. Ora, o salmista está sendo óbvio de novo. É claro que Deus não se lembra, porque quando Deus perdoa, Deus zera a conta. Deus zera a conta. Mas a palavra do salmista nos dá a ideia que ele, o salmista, está se lembrando das transgressões do passado. Assim como a gente faz. Preste atenção nisso. Nós temos esses momentos, quando a gente está vivendo uma situação um pouco mais tensa aqui no presente, a gente fica pensando, cara, será que tem a ver com aquele erro que eu cometi? Será que tem a ver com aquele vacilo que eu dei, aquele ano, aquele período, aquele momento? Será que eu agora estou pagando pelos pecados que eu cometi no passado? A gente tem essa tendência. E aí, assim como nós, o salmista também. E é por isso que ele está dizendo, Senhor, não se lembre. Eu sei que o Senhor já sabe disso, eu sei que o Senhor não se lembra, mas eu tenho que dizer para mim que Deus não se lembra, que Deus não vai jogar na minha cara o meu passado. Bom, esse é o primeiro ensinamento. E tem um segundo ensinamento, muito conectado com o primeiro. Que Deus, ele não nos rotula. Deus não nos rotula. Os pecados do passado que ficam nos atormentando no presente, isso acontece quando esses pecados se transformam em rótulos, em títulos para a nossa vida. É como se a gente mudasse de nome. E aí a gente tem o nosso nome, que está lá na identidade, certidão de nascimento, mas a culpa às vezes é tão grande, que é como se a gente adquirisse um novo documento e aí o nosso nome se transforma no pecado que a gente cometeu lá atrás. Então, Deus, ele não joga isso na nossa cara, então ele não nos rotula. Ele não nos rotula. A maneira conforme Deus trata eu e você tem a ver com a misericórdia dele e não com os nossos pecados. É que o salmista está dizendo. Lembra-te de mim na tua misericórdia. É baseado na misericórdia de Deus que ele se relaciona conosco. Não é baseado nos nossos erros e acertos. Porque se fosse assim, eu não estaria aqui, você não estaria aqui, ninguém estaria aqui, o mundo não existiria. A gente ia se autodestruir. Então, a maneira como Deus se relaciona conosco não tem a ver com os meus erros e passados do passado. Meus erros e transgressões do passado, como o salmista disse. Deus se relaciona comigo através da sua misericórdia. E o que é misericórdia, Adrian? O que é misericórdia? O que significa essa palavra? Misericórdia, no contexto bíblico, significa se colocar no lugar do outro. Quando a gente diz assim, Senhor, tenha misericórdia de mim, em outras palavras, nós estamos pedindo para Deus, Senhor, se coloque no meu lugar. Se coloque no meu lugar. Eu que sou falho, eu que sou limitado, eu que não estou enxergando a situação como o Senhor deve estar enxergando aí, eu que estou tendo uma visão limitada do meu problema, então eu acho que o mundo está acabando. Tenha misericórdia de mim. E Deus, com a sua misericórdia, se compadece de nós e nos visita, nos acolhe, nos orienta, porque Ele sabe da nossa finitude. Então é assim que Deus se relaciona conosco. Por isso que Ele não pega esse passado sombrio e fica jogando na nossa cara. Entende? Eu costumo dizer para algumas pessoas que eu aconselho o seguinte, que quando a gente pede perdão para Deus, Deus, lembra? Profeta Miqueias, amarra, joga nas profundezas do mar e esquece. E aí, passado um tempo, eu cometo o mesmo erro, o mesmo pecado. Quando eu vou chegar diante de Deus em oração, arrependido, e pedir perdão, geralmente na nossa oração a gente coloca o histórico, né? Ah, Senhor, mais uma vez eu caí nesse pecado, mais uma vez eu cometi essa falha, tenha misericórdia de mim, me perdoa e tal. E eu costumo dizer para as pessoas que eu aconselho o seguinte, não, Deus escuta a sua oração e nessa hora dá um ruído na comunicação e Deus, gente, como assim? Do que ele está falando?
Ele falou que mais uma vez caiu. Eu não tenho registro aqui. Eu não tenho uma contabilidade aqui no céu desse passado sombrio que o Adrian está falando. Por que ele está falando desse jeito? É porque Deus, ele não se lembra, ele faz questão de não se lembrar dos erros e pecados que a gente comete. No entanto, o título da nossa live aqui é Deus não se esquece de você. Deus não se esquece de mim. E aí o salmista, de forma brilhante, deixa isso muito claro para nós. Ele pede para Deus não se lembrar dos pecados dele, mas pede para Deus para ser lembrado. E é aqui que eu queria fechar a nossa reflexão. Deus não se lembra dos seus pecados, porque Ele te perdoa, e o perdão de Deus é perfeito. Um perdão perfeito é aquele que o seu erro é literalmente apagado dessa memória, vamos colocar assim, de Deus. No entanto, Deus nunca se esquece de você. Deus nunca se esquece de mim. E aqui que está a grande beleza da vida espiritual diante de Deus. A culpa, ela fica nos atormentando, fica nos incomodando, atrapalhando o nosso presente e o nosso futuro. Ela fica nos assombrando. Mas Deus elimina essa culpa do nosso coração para que por detrás da culpa apareça quem precisa aparecer. Eu, o Adrian. O Adrian que é um filho amado de Deus. Você que é um filho ou filha amada de Deus. É isso que aparece diante de Deus. É disso que Deus se lembra constantemente. De você, de mim, de nós. E saber disso nos faz ou nos ajuda a se achegar diante de Deus com o coração arrependido, com o coração em paz, sabendo que inevitavelmente seremos atingidos com amor e não com julgamento. Como é bom a gente poder se aproximar de Deus, como é bom a gente poder se relacionar com Deus, sabendo que Ele está pronto para nos acolher, pronto para nos abraçar como nós somos, seres humanos, falhos. E quando a gente começar a berrar para Deus, no colo dele, berrar os nossos erros e os monstros e fantasmas do nosso passado, Ele, com um colo maravilhoso, vai tentar ninar eu e você para que a gente pare de chorar, pare de esbravejar e descanse. Descanse. Esse é o Deus do salmista. Esse é o nosso Deus. É o Deus que está nos guiando aqui em toda essa jornada dos 30 dias com os Salmos. Então hoje eu quero fazer esse convite a você. O convite de você conversar com a sua alma e dizer para a sua alma, olha, Deus não se lembra dos erros que nós cometemos no passado, mas Deus se lembra da gente. Deus se importa com a gente. Deus ama a gente. Eu convido você a fazer essa conversa, a ter essa conversa com você mesmo, porque eu tenho certeza que isso vai te dar aquele fôlego novo para você enfrentar qualquer dificuldade que você possivelmente esteja enfrentando, para você vencer mais um dia. Porque se tem uma coisa que tem machucado muitas pessoas e que eu tenho o costume de chamar de câncer da alma, é a culpa. Pessoas que não conseguem se perdoar. Pessoas que ficam revivendo os erros do passado. Pessoas assim são pessoas doentes da alma e que precisam de cura. E quem é que pode curar essas pessoas? Deus. Deus, o Deus do salmista, o nosso Deus, o Deus que é revelado nos Salmos, o Deus que é revelado na Bíblia. Deus, Ele é aquele que expulsa toda essa carga pecaminosa, toda essa culpa pecaminosa e deixa só a gente diante dele. E diante dele, ele simplesmente espera que a gente aceite o colo, o abraço, o conforto e o direcionamento dele. Eu espero que essa palavra encontre espaço no seu coração, que você desfrute desse Deus que nunca se esquece de você, mas ele se esquece dos seus pecados.
Vamos orar, vamos falar com Deus e vamos pedir para que a nossa alma aceite essa palavra, entenda essa palavra e viva essa palavra. Se você puder me acompanhar, curva sua cabeça, feche seus olhos, tenha esse momento específico com Deus e fale com Ele. Enquanto eu estiver falando, fale com Ele também. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra. Como é bom saber, Pai, que o Senhor nunca se esquece de nós. Como é bom saber, Pai, que apesar dos nossos pecados do passado, muitas vezes se transformam em fantasmas que ficam nos assustando aqui no presente, o Senhor não se lembra dos nossos pecados e por isso podemos nos achegar a Ti e sabemos que o Senhor vai nos amar, o Senhor vai nos acolher. E hoje, Pai, eu peço de forma muito especial que o Senhor venha nos acolher de tal maneira para sossegar a nossa alma que talvez esteja sofrendo por conta dessa culpa do passado, e descansar no Teu colo, descansar no Senhor. Nos ajude, Pai, a ter uma vida onde, por mais que a gente se lembre dos erros que a gente cometeu, que a gente fique mais impressionado com a Tua graça e com a Tua misericórdia do que com os erros que a gente cometeu. Que o Teu amor seja sempre maior do que esse passado sombrio. É isso que nós queremos, Pai, porque sabemos que é isso que vai curar qualquer alma ferida pela culpa. Nos ajude, Pai. Nos ajude a ter uma alma serena, que descansa em Ti e que não guarda culpa no coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Deus te guarde sempre. Muito obrigado pela sua atenção. Amanhã estaremos juntos com a graça de Deus. Estamos quase terminando a nossa jornada, mas ainda temos mais para aprender com os Salmos. Então, com a permissão de Deus, amanhã estaremos juntos. Até mais. Valeu!